Boa noite, você é muito bem-vindo aonde quer que você esteja nos assistindo. Nós estamos muito felizes em mais um sábado podermos estar juntos aqui para adorar, para louvar o nosso Deus e para ouvir a sua palavra, para que nós possamos, transformados pelo seu Santo Espírito, viver de uma maneira agradável a Ele, entendendo o quão boa, perfeita e agradável é a sua vontade. Você é bem-vindo, eu me chamo Ivan, e essa noite nós vamos começar uma nova série. Essa série se chama Aquilo que não te contaram a respeito do seu smartphone. Nós escolhemos esse tema e acho que ele não precisa de muita coisa para a gente justificar a escolha. Nós vivemos em um mundo onde os smartphones vieram para ficar, fazem parte do dia a dia das pessoas, e nós vamos falar um pouco a respeito disso hoje, mas eu quero começar lendo aqui uma passagem que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Essa série, ela vai trazer, semana após semana, uma série de assuntos, uma série de temas relevantes, que fazem diferença, temas que afetam diretamente a nossa maneira de viver, a nossa maneira de se portar, e trazendo coisas que podem nos ajudar ou nos atrapalhar na nossa caminhada. Então, nessa semana e nas próximas, nós queremos desafiar você a refletir a respeito desses temas. Mais do que simplesmente apontar algumas sugestões do que você deve fazer, nós queremos te levar a refletir através desses temas, para que você não fique agindo impensadamente, como a gente tem visto acontecer com a maioria das pessoas aí. E para que você possa estar aberto para aquilo que nós vamos falar durante esses dias, eu quero começar falando para você sobre o que não se trata essa série. Essa série não se trata a respeito de te convencer a abandonar o seu celular, a sair de todas as suas redes sociais, a sair do mundo virtual, digital, para voltar atrás no tempo no mundo analógico. Não é disso que se trata, não é isso que nós vamos falar aqui, mesmo quando a gente estiver tratando os problemas que o mundo digital nos trouxe. Eu quero convidar vocês a olhar um videozinho comigo. É isso aí. Alguém já disse que a diferença entre o remédio e o veneno está na quantidade. E esse videozinho que o Henrique gravou, e que eu acho que retrata muito essa situação que nós temos vivido atualmente, de que muitas vezes a quantidade de uso dos celulares tem sido mais do que aquela que podemos dizer que fosse equilibrada ou desejável, ou até mesmo saudável. Como a gente viu no videozinho aí, ele estava tentando fazer outras atividades, mas constantemente interrompido pela sedução do celular, ele largava, quer seja comida, quer seja a leitura do livro, ou qualquer outra coisa para poder investir tempo no celular. A dependência ou o vício em celular, para vocês terem uma ideia, já vem sendo tratada como um problema de saúde pública em muitos países. E, em detrimento disso, ou por causa disso, a gente começou a aprender uma série de novos termos que surgiram aí, que as pessoas têm falado, e eu quero falar alguns para vocês hoje. O primeiro deles é phubbing, né? O que é phubbing?
Phubbing é o ato de esnobar alguém olhando para o celular ao invés de prestar atenção. É quando você realmente quer mostrar para a pessoa que ela não está fazendo diferença, que ela não é interessante, que você não se importa com ela, a pessoa está falando e você está ali olhando, tipo assim, quem é você? E tenho coisa mais interessante para fazer aqui, ainda que seja só correr no feed da minha rede social. Outro termo que tem aí que surgiu é a nomofobia. Esse nome, ele é o nome dado para um sentimento de angústia de algumas pessoas quando elas ficam longe do celular ou sem sinal de internet. É a fobia de ficar longe do celular. Existem outras fobias ligadas ao celular que eu não vou falar aqui, a gente não vai falar porque vai ser tratada nas próximas semanas. O outro é o stalking. Stalking é você perseguir compulsivamente uma pessoa. Esse termo surgiu na internet, mas hoje ele já é considerado, inclusive, fora da internet. Inclusive, foi sancionada uma lei no Brasil e isso é crime. Né? Quando você fica assediando a pessoa, quando você fica incomodando e importunando de maneira indesejável. E o último termo que eu quero falar com vocês, para começar a contextualizar isso, é o hikikomori. O que é esse nome? É uma síndrome ou uma patologia identificada primeiro no Japão, com jovens japoneses, mas hoje já espalhada pelo mundo inteiro, que é jovens de 14 a 39 anos, que eles abrem mão do convívio social. Eles passam a ter um estilo de vida onde eles já não saem mais de dentro de casa, eles pedem a comida pelo aplicativo, eles trabalham de dentro de casa, se é que trabalham, porque há um desdobramento onde eles acabam até deixando de trabalhar, eles estudam EAD e eles passam a não ter contato com mais ninguém. O universo deles acontece dentro de casa, eles param de ter contato com outros seres humanos. Alguns sinais que você pode perceber ou avaliar para ver se você está desenvolvendo um vício em celular. Você fica irritado quando alguém diz que você não larga o celular? Esse é um dos sinais. Você costuma mandar mensagem para uma pessoa que está no mesmo ambiente que você? Você está na sala e manda mensagem para alguém que está no quarto? Ou às vezes os dois estão na sala? Ou você está no quarto e está mandando mensagem para alguém na cozinha? Esses dias alguém falou para mim que a mãe avisa no grupo da família que a janta está pronta. Cada um está no seu quarto, fazendo as suas coisas nos seus dispositivos móveis, na TV, no tablet ou no celular. Quando a comida está pronta, ela avisa no grupinho ali da família e todo mundo vai lá se servir e voltar para o quarto, para comer no quarto. Você não consegue ir ao banheiro sem estar com o celular? Esse é outro sinal. Você tem uma necessidade de postar nas redes sociais tudo aquilo que você faz? Você vive interrompendo as outras pessoas, você não deixa as pessoas terminarem de falar? Esse é um sinal de vício no celular, que traz para você essa questão do imediato, do em tempo real, da rapidez, e você não consegue ter paciência mais de esperar a pessoa falar quando ela está falando muito, e você interrompe e passa por cima, porque você já não consegue ter foco naquilo que a pessoa está falando. Você vive procrastinando as coisas? Tem uma lista enorme de coisas para fazer, que você sabe que tem que fazer, que você até quer fazer, mas na verdade termina o dia e mais uma vez você não fez? E você tem o que hoje é chamado de síndrome da vibração fantasma. É aquela sensação de que o celular está vibrando no seu bolso, quando na verdade ele não está. Muitas vezes o celular não está nem no teu bolso, mas você tem a sensação de que ele está vibrando ali. Esses são sinais de que você pode sim estar numa situação de dependência ou de vício em aparelho celular. Os estudos mostram que esse uso excessivo de celular, ele vai afetar
as emoções, a parte cognitiva, né, de aprendizado, de entendimento das pessoas, de relacionamento. Ele causa uma perda de memória, porque a memória está diretamente ligada à atenção, então você não consegue ter foco, você não consegue manter a atenção em alguma coisa, você também tem dificuldade de lembrar daquilo. E também uma predisposição para agravar sintomas de algumas patologias que você pode já ter, como depressão, insônia, angústia, ansiedade. Hoje, nós vamos começar essa série falando sobre o que é considerado o ativo ou algo mais importante do século XXI. A atenção, o foco, a sua capacidade de manter foco. Mas, afinal, nós vamos definir o que é foco, para que a gente possa ter foco no nosso assunto. Foco, entre as definições que eu quero dar nessa noite, é a capacidade de você levar uma tarefa até o fim dentro de um prazo determinado. Sabe quando você começa uma coisa e não consegue terminar? Você está fazendo uma coisa e aí tem uma notificação do celular, você para dar uma olhada, aí você levanta. Daqui a pouco você se levantou para ir a algum lugar e você fala, mas eu levantei para ir aonde mesmo? O que eu ia fazer? E aí você volta e o telefone tem uma chamada e você atende a chamada de vídeo e conversa com a pessoa. Daqui a pouco, quando você volta para fazer a tarefa, você lembra de uma outra coisa que tinha que ter feito e não fez, vai fazer. No final do dia, terminou o dia e você não fez praticamente nada. Aquela sensação de que seu dia não rendeu. Então, foco é a capacidade de você concluir, começar e terminar, mas dentro de um prazo adequado para aquilo, né? Uma outra definição de foco é a sua habilidade de colocar a sua atenção aonde você quer, quando você quer e pelo tempo que você quer em uma coisa. Ou seja, é a tua habilidade de não se deixar distrair. Mas com isso, eu não quero dizer que a gente acredita que você tem que voltar no tempo, na época do pré-digital, né, abrir mão, se excluir das redes sociais, como eu já falei, porque, na verdade, isso não é a solução para as coisas, porque não foi o celular que trouxe as distrações. O ser humano sempre sofreu com distrações. Jesus, uma vez, indo para uma refeição na casa de Marta e Maria, estava lá, numa época que, obviamente, não tinha celulares, mas enquanto ele conversava, enquanto ele ensinava, enquanto ele interagia, Marta corria de um lado para o outro com os afazeres da casa, distraída com coisas que eram até importantes, eram até necessárias, mas que estavam fora da hora. Ela estava distraída e não conseguia ter foco no que era o principal, que era a pessoa de Jesus ensinando na casa dela. E quando ela vai reclamar com Jesus, Jesus fala assim, olha só, Maria está aqui sentada aos meus pés escutando o que eu estou falando. Ela escolheu a melhor parte. Ela soube focar no que era mais importante. Ela soube dizer não para as distrações que estavam em volta dela. E ela soube, então, dar a prioridade correta para as coisas. Ela escolheu a melhor parte. Isso não vai ser tirado dela. Eu não vou mandar ele aí se distrair com você, com as coisas com as quais você tem se distraído. Então, a distração ela sempre esteve presente. O que o celular fez foi tornar a distração mais acessível e nos dar uma quantidade maior de opções com o que nós queremos nos distrair. Também é importante a gente diferenciar aqui essa questão de falta de foco de falta de interesse. Às vezes, o assunto ou algo que a gente está ali sendo exposto não nos interessa. E aí não é uma questão de foco, é porque é desinteressante mesmo. Então, você não consegue manter a atenção focada naquilo, porque aquilo não te desperta interesse. Então, nós não estamos falando de falta de interesse. Nós estamos falando de falta de foco no sentido de algo que você realmente queria fazer, queria prestar atenção, mas não consegue. Sabe, você fala assim, eu vou ler um livro. Aí você começa a ler uma página, quando chegou no final você vai para outra, você tenta lembrar o que você leu na página anterior, já não lembra mais. Você
ouve alguém falar uma coisa interessante que você queria gravar, e aí você presta atenção enquanto a pessoa está falando, você está entendendo tudo. Nossa, que legal, isso faz muito sentido. E aí, quando você chega em casa, alguém te pergunta, como foi lá? Foi legal, fulano falou um negócio muito show. Tá, o que que ele falou? Ah, eu não lembro direito o que ele falou. Porque, na verdade, você não tem capacidade de foco, então você não consegue ter memória daquilo que aconteceu. Você até gostaria de, mas você não consegue. Essa semana alguém me mandou um áudio de 2 minutos e terminou o áudio falando assim, desculpa aí o áudio grande que eu te mandei. Nós vivemos uma sociedade que um áudio de 2 minutos é considerado um áudio gigantesco, que um texto com 3 parágrafos é considerado um textão. Como é que nós vamos desenvolver relacionamentos significativos com as pessoas se ouvir elas falarem por 2 ou 3 minutos é considerado muito tempo? Nós vivemos uma sociedade onde os smartphones nos trouxeram o conceito de que as coisas têm que ser rápidas, que a gente tem que ter muito estímulo com pouca quantidade de informação. É uma geração das imagens. Pouca informação, o mais sintetizada possível e uma variedade grande de informação. Mas a gente não se aprofunda, a gente não entende a fundo as coisas, porque a gente está mais preocupado em não permanecer muito tempo, porque aquilo nos parece monótono, cansativo, irritadiço. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A verdade, se a gente for entender um pouco o mundo dos smartphones, é que houve um tempo onde a gente falava assim, quanto tempo você fica conectado por dia? Hoje isso já não é mais um dado que se procura, porque as pessoas não se desconectam mais. Você passa 24 horas por dia conectado. E se você perder o sinal do celular, você fica angustiado muitas vezes. A questão que agora é quanto tempo você passa ativamente usando a internet e as redes sociais, mas conectado, as pessoas não imaginam mais viver desconectadas. Foi feita uma pesquisa perguntando para as pessoas, entre as coisas consideradas básicas, o que elas não conseguiriam viver sem, e para elas ordenarem em grau de importância. Então, olha só, ficar sem sinal de internet ou sem bateria praticamente empataram com uma coisa que as pessoas mais temem. Estava acima de ficar sem água, estava acima de ficar sem comida, estava acima de ficar sem abrigo. As pessoas tinham mais medo de ficar sem o acesso aos seus smartphones e ao mundo online. Uma pesquisa, a última pesquisa divulgada pelo IBGE sobre essa questão do uso de meios de comunicação, e aí olhando para o nosso caso aqui, especificamente celular, diz o seguinte, que 98,1% da população brasileira acima de 10 anos tem acesso a um dispositivo móvel nas suas mãos. No Brasil, são 205,8 milhões de linhas de telefone celular. O acesso à internet atinge 71% dos brasileiros, das 150 milhões de brasileiros. E o uso de redes sociais no Brasil chega a 66% dos brasileiros, o que dá um total de 140 milhões de brasileiros. E o uso médio, olha isso, o uso médio de rede social, não estou falando de internet. Porque quando a gente fala disso, você fala assim, não, mas é que eu trabalho com o meu celular. Não, nós estamos descontando o que você trabalha, o que você estuda, o que você assiste de série. Nós estamos falando de uso de rede social. 3 horas e 31 minutos é a média que o brasileiro gasta em redes sociais. E aí, falando sobre rede social, também saiu o ranking do uso das redes sociais no Brasil no ano de 2020, o ano da pandemia, onde houve um aumento ainda maior do uso das redes sociais. A rede social com maior uso no Brasil, contando só contas ativas. O que é conta ativa? Conta ativa é aquela conta que a pessoa entra e ela interage com a rede social. Ela posta, ela curte, ela comenta ou ela compartilha algo. Esse é o filtro. Então, a rede com maior uso no país ainda é o Facebook,
com 130 milhões de contas ativas. Em segundo lugar, o WhatsApp vem crescendo e deve passar o Facebook nesse ano, mas ainda está em segundo lugar com 120 milhões de contas ativas. Em terceiro, o YouTube com 105 milhões de contas ativas. E em quarto lugar, o Instagram com 95 milhões de contas ativas. A verdade é que os dados mostram que nós verificamos o nosso aparelho celular em média, a cada 4,3 minutos do tempo que nós estamos acordados. Isso significa que a gente costuma verificar os nossos celulares 81.500 vezes por ano. Não é difícil entender isso, né? Porque hoje a nossa vida está diretamente ligada a esses aparelhinhos aqui, né? Aqui está as nossas agendas, as nossas câmeras, aqui estão as nossas fotos, aqui a gente trabalha, a gente se comunica, aqui está o GPS que nos guia aos lugares, aqui está a forma de você fazer pagamento, agora com o Pix, que você faz na hora ali ainda, então você não precisa mais nem andar com carteira ou cartão de crédito no bolso. Aqui estão as notícias, aqui você vê o clima, você confere o teu e-mail, e aqui você compra as coisas que você precisa ou até faz uso de transporte, chamando um motorista de aplicativo para te levar aos lugares. Então, realmente, a nossa vida está diretamente ligada ao uso desses aparelhinhos aí, e ele passou a ser o principal objeto de desejo quando se fala em presentes. O celular é o presente mais desejado e o mais ofertado entre as pessoas hoje, a partir de 2020. Mas talvez você esteja falando assim, Ivan, isso é tempo demais, eu não sei se eu fico olhando meu celular tanto assim. Tá bom, eu quero te fazer uma outra pergunta então. Quanto tempo você consegue confortavelmente ficar com o teu celular fora do teu alcance? Ou desconectado da internet? Quando isso acontece, você fica à vontade? Eu quero fazer uma comparação aqui grosseira, mas eu quero com isso te forçar a pensar, ainda que você não concorde comigo. Imagina que alguém falasse para você assim, antes de eu dormir, a última coisa que eu faço antes de fechar os olhos é tomar uma dose de uísque. E quando eu acordo, eu não consigo nem colocar os pés no chão se eu não tomasse uma dose de uísque. O que você falaria para essa pessoa provavelmente é assim, meu amigo, você é um viciado, você é um alcoólatra. Você precisa procurar ajuda. Você precisa reconhecer que tem problemas e você precisa de ajuda. Mas os dados mostram de utilização de celular que quase 83% das pessoas, a última coisa que fazem antes de fechar o olho é olhar o celular. E não só é a primeira coisa que elas fazem de manhã, antes de dar bom dia para as pessoas que ama, antes de ter um tempo devocional com Deus, mas a primeira coisa que ela faz é olhar o que tem de mensagem, como quando ela acorda de noite para ir no banheiro, para tomar um copo de água durante a madrugada, ela vai lá, liga a tela do celular e dá uma conferidinha antes de voltar a dormir. Mas você quer me dizer que não é viciado, né? A falta de foco ou excesso de distração vai levar as pessoas a uma série de problemas, mas eu quero falar de alguns deles apenas. O primeiro é que vai te fazer administrar mal o teu tempo. E aí, como você começa a administrar mal o teu tempo, você acaba fazendo as coisas que são mais urgentes e não as que são mais importantes. Então você começa a fazer um monte de tarefa, passa a ser aquela pessoa que tem uma lista de tarefas para cumprir. E aí as coisas importantes você acaba não fazendo. E entram nessas coisas importantes, ter um tempo devocional, onde você lê a palavra de Deus, onde você separa um tempo para orar, para meditar na palavra de Deus, para conversar com alguém, dar atenção para alguém que você ama, estar presente, saber da pessoa, ter momentos de comunhão,
Tudo isso é engolido porque você gastou muito tempo que você não tinha disponível naquela quantidade, então você precisa correr para fazer as outras coisas, e você faz o que é urgente, não o que é importante. O uso excessivo do celular, de distração, faz com que você tenha cada vez mais momentos de solidão e cada vez menos momentos de solitude. Tá, Ivan? Não entendi isso. Confuso isso. Então tá, vou te explicar. Quando a qualidade é baixa, você acaba investindo na quantidade. Aí você tem milhares de seguidores, milhares de amigos, mas você não tem alguém para falar que você acordou triste hoje, ou que você está feliz porque conquistou alguma coisa. Você não tem alguém com quem você se sinta à vontade de dividir uma dor ou uma alegria. E isso te dá um sentimento de vazio que você tem que preencher fazendo mais coisas, publicando mais coisas, para que você mesmo tente se convencer de que você é feliz. Você olha para a tua foto e quase acredita que a tua vida é aquilo, uma vida de makes, onde você está sempre bonito, sempre arrumado, sempre viajando, sempre comendo coisas gostosas, aonde parecer acabou se tornando mais importante do que ser. E você começa a fazer isso para ocupar o tempo e você tenta acreditar, mas quando você coloca a cabeça no travesseiro, tem um vazio que está lá dentro e que parece que nada daquilo que você tenta fazer está preenchendo. O momento de solitude é aquele momento que você decide separar para você. É aquele momento onde você sim está sozinho, mas está sozinho porque você está refletindo a respeito de uma palavra que você leu, a respeito de como está indo a sua vida. É um momento onde você está buscando a sabedoria de entender a tua vida, aonde você está e para onde você está indo. Então, o uso excessivo do celular te gera solidão, mas te afasta da solitude, que era o que poderia te fazer ir adiante com uma qualidade de vida maior. E a terceira coisa que o uso excessivo do celular e as distrações fazem é te transformar num procrastinador. A principal característica de um procrastinador é a falta de foco. Como ele não consegue se focar em algo para começar e terminar, ele então procrastina. Ele começa 20 coisas ao mesmo tempo, não conclui nenhuma. E termina o dia cansado, porque sim, ele fez muita coisa, mas não colheu o resultado do trabalho. Não sentiu o prazer de ver aquilo concluído. E isso gera um estresse. E esse estresse faz com que você busque uma recompensa. E aí você vai buscar uma distração, porque afinal de contas seu dia foi estressante. E aí ontem você tinha ficado 2 horas, hoje você fica 2 horas e meia, porque afinal de contas você precisa também se distrair. E isso vai realimentando a roda, de maneira que os seus dias fiquem sendo cada vez menos produtivos, cada vez menos com qualidade. E você nem está percebendo que isso está acontecendo. Eu quero fazer algumas perguntas para que você avalie. Os teus hábitos com o celular, eles estão te expondo a um vício de divertimentos fora de hora? Era para você estar trabalhando, mas eu vou dar uma olhadinha aqui como é que estão as redes sociais, eu vou acompanhar um Reels para dar um pouco de risada. Talvez você se convença que é para te ajudar na criatividade. Os seus hábitos no celular revelam um desejo compulsivo de ser visto, de autoafirmação. Se você não posta alguma coisa, você sente que talvez você pode ser esquecido, que as pessoas podem não te achar importante, porque afinal de contas passou um dia, você não postou nada. Será que na vida dele não aconteceu nada de relevante que ele pudesse postar? Isso é algo que passa na tua cabeça? Essa angústia de não ter conseguido postar alguma coisa? O seu hábito do celular te distrai de uma comunicação genuína com Deus? Você vai falar para mim que você ficou 3 horas e meia numa rede social, mas você não teve 10 minutos para orar? Como tem sido a sua vida devocional? Os seus hábitos no celular têm calado a voz do Espírito Santo na sua vida?
Os seus hábitos no celular têm ajudado na edificação de outros cristãos e também na sua igreja local? Os seus hábitos no celular centralizam o que é necessário para você e o que é benéfico para os outros? E os seus hábitos no celular desviam o seu empenho quanto às necessidades das pessoas que Deus colocou bem aí na sua frente? Porque às vezes nós estamos no mesmo ambiente, mas as pessoas não estão se vendo. Agora com a pandemia, a gente não tem saído tanto de casa, mas mesmo assim, mesmo quando, por sentir a falta do convívio, nós devemos ter aprendido a valorizar o tempo que passamos com os outros. Nas vezes que eu saí de casa, quando eu entrei num restaurante, por exemplo, eu pude ver 2 pessoas almoçando, as 2 no celular, e nenhuma conversando com a outra. Cada um nas suas distrações que o celular proporcionava. Então, tem uma pessoa sentada ali na sua frente, tem uma pessoa dentro da sua casa, da sua família, que está precisando de atenção. Porque nunca as pessoas estiveram tão conectadas, mas nunca foram tão solitárias. E ela está ali perto de você, e você acaba não aproveitando a oportunidade de fazer diferença na vida dela. E Deus te colocou ali para isso. A verdade é que o meu telefone, ele expõe não aquilo que eu desejo, nem aquilo que eu deveria desejar ou querer, mas ele expõe aquilo que de verdade eu quero. Aquilo que acontece no meu celular, especialmente quando eu sei que estou anônimo, que ninguém está vendo, é isso que verdadeiramente habita o meu coração, não o que eu mostro para as pessoas. Honestamente, isso explica até por que a necessidade de senha no celular. Porque muitas pessoas se sentem invadidas, sentem a sua privacidade perdida quando alguém pega o telefone. A pessoa soa frio. E eu não estou falando de estranhos, hein? Você pode falar, claro, eu não quero que todo mundo saiba da minha vida. É curioso você dizer isso, já que você posta tudo aquilo que você faz na sua vida. Mas ainda que isso fosse verdade, eu estou falando da sua esposa, eu estou falando do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Pessoas que a gente não deveria ter vergonha de dividir a nossa intimidade. Mas a verdade é que às vezes a esposa, se pegar o teu celular, o teu coração começa a bater mais forte. Porque no fundo você sabe que tem risco dela ver alguma coisa que você não queria que ela visse. Porque no fundo você sabe que é errado. Ou o contrário. Quando a gente está falando de celular, distração, falta de foco, isso trouxe para a gente algumas consequências claras, né? O uso do celular por muito tempo faz com que a gente fique viciado nas coisas instantâneas, rápidas demais. E a gente quer, então, valorizar, a gente aprende a valorizar só o resultado final das coisas. E a gente se torna impaciente, angustiado com o processo, com a demora que tem natural do processo das coisas acontecerem. O importante é eu conseguir concluir aquilo, ou mostrar que concluí algo, que eu viajei, que eu me formei, que eu comprei, que eu fiz. Mas, na verdade, as conquistas na nossa vida não são a maior parte do tempo. A maior parte do tempo é o processo que leva, é o trabalho que leva, é o período que leva aquilo a acontecer. Mas esse vício que o celular, a distração nos traz no automático, no rápido, no sintetizado que eu posso experimentar aqui e agora, faz com que eu não aproveite, não tenha prazer no processo. Então eu só consigo ter pequenos momentos de prazer quando eu consigo concluir alguma coisa. E nós já falamos que não é sempre que a gente consegue fazer isso. E aí isso me leva para uma vida de angústia, de ansiedade. E isso vai fazendo com que cada vez menos eu viva bem. O outro problema que tem é a supervalorização da multitarefa. As pessoas falam assim, eu sou multitarefa, eu faço 10 coisas ao mesmo tempo. Ok, que bom, é uma qualidade, mas você tem controle sobre isso.
Se você precisar fazer uma só e se concentrar 100% nela, você consegue. Porque se você não consegue, ser multitarefa não é uma qualidade. É uma consequência de um problema. Só tem valor ser multitarefa se você conseguir igualmente, quando você quer e quando você precisa, ser monotarefa. Aí sim, aí você tem um diferencial. Grande parte do estresse do dia a dia está nesse sentimento de você não consegue produzir muita coisa, porque você faz tanta coisa junto que você não consegue curtir a sensação de ter concluído uma. A verdade é que as mídias sociais, elas não ficam paradas ali de uma forma passiva esperando que você queira fazer parte delas. Os algoritmos das redes sociais, a mídia digital como um todo, ela quer dizer para você aquilo que você quer. Ela não está esperando, ela está te dizendo. Mais do que isso, ela quer dizer o que você deve querer. Ela quer te levar a isso. Né? Eu tive fazendo uma especialização em marketing digital, e um dos professores, que é um dos grandes gurus do marketing digital hoje, quando ele estava falando para a gente, era uma turma que a base da turma eram de pessoas formadas em marketing na faculdade, e ele perguntava assim, qual o nosso objetivo fazer propaganda? E a grande maioria que respondeu assim, é desenvolver o desejo nas pessoas de comprar o produto. E ele respondeu, não, isso é algo ultrapassado. E eu confesso que eu fiquei pensando, bom, então o que será que é? E os meus colegas também, quando a gente perguntou para ele, ele falou assim, desenvolver o desejo demora. Desenvolver o desejo, eu tenho que fazer várias inserções para que a pessoa comece a achar que ela precisa e que ela goste. Nós no marketing hoje não buscamos desenvolver desejo em ninguém. Nós no marketing hoje buscamos desenvolver o impulso. A pessoa tem que ser tomada por uma necessidade de comprar aquilo, senão ela não vai conseguir viver sem aquilo, mesmo que ela não precise, mesmo que ela não necessariamente possa pagar, que ela divida em 12 vezes sem juros, se endivide, não tem problema, ela tem que comprar por impulso, porque isso é rápido, isso dá resultado rápido e a gente não perde tempo criando desejo. Se tem um desejo que a gente deve criar, é o desejo de que a pessoa continue comprando por impulso. Foi a resposta que ele deu. É esse o mundo que a gente tem vivido. A única resposta para o vício virtual, séria, efetiva, eficaz, é uma fé real. Não tem outra forma. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, os versículos 18 e 19, está escrito assim, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, nem mancha. Jesus Cristo, o próprio Deus, decidiu vir aqui e morrer no meu e no seu lugar pelos nossos pecados, para nos libertar da escravidão, do pecado. E de tudo aquilo que nos amarra, de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos impede de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Muitas vezes, nós temos feito uso do nosso livre-arbítrio para preencher o nosso tempo com algo que está de novo nos escravizando. Eu não quero dizer que você tem que abrir mão disso, não é isso, como eu falei, mas eu quero dizer que nós todos, como cristãos, devemos aprender a utilizar isso de forma prudente e equilibrada. E é sobre isso que eu quero terminar falando. Como conseguir equilíbrio no uso do meu celular, do meu smartphone e como desenvolver foco. Vendo o que psicólogos, psiquiatras, neuropesquisadores falam a respeito do tema, lendo bastante a respeito disso, eu percebi que nada é instantâneo. Ao contrário do que o celular tenta nos mostrar, que tudo é para agora, que tudo é em tempo real, que tudo é instantâneo. Isso é algo que você tem que começar a fazer aos poucos, e eu quero te dar algumas dicas. A primeira, é necessário que você reconheça que tem um problema. Se, enquanto eu estava falando, você ficou muito incomodado,
Se enquanto eu estava falando, você respondeu sim a muitas perguntas que tinha que responder não, e respondeu não a muitas que tinha que responder sim, entenda, você pode sim ter um problema. Enquanto você não reconhecer isso, você não vai conseguir ter ajuda. 2, entenda que é um processo, não é o ponto final. Você vai ter que aprender um passo de cada vez, um pouco a cada dia. E as dicas que dão era assim, não faça coisas automaticamente que fazem com que você perca o foco. Então, desliga as notificações do seu celular. Isso vai aumentar muito a sua capacidade de desenvolver foco. Porque aí você vai abrir o seu celular para olhar quando você quiser, e não quando você está tentando se concentrar e o barulhinho da notificação te interrompe, você já não consegue mais. Porque mesmo que você não pare para olhar, fica no teu coração aquilo, mas será que era importante? 2, o que eles falam é para você não deixar na página principal, a primeira que você abre, nenhum ícone de rede social. Deixa na segunda ou terceira tela. Porque o simples fato de você ter que abrir o celular e rolar as telas para chegar onde estão as suas redes sociais, faz com que você diminua a vontade de fazer isso. Estabeleça períodos que você vai ficar, mesmo que curtos. Eu vou ficar 10 minutos sem olhar nesse celular. E aí você deixa lá 10 minutos marcados e foca no que você está fazendo. Depois de 10 minutos, você pega e olha, e vai mais 10. Quando for confortável fazer isso, aumenta para 15, para 20, para meia hora. E de repente você pode fazer 1 hora de foco, ou 50 minutos. E aí você se para dar uma conferida no que tem que fazer. Você vai perceber que o mundo não para de rodar, que ninguém tem algum problema urgente que não foi respondido, porque se acontecer, a pessoa vai fazer uma coisa que é muito revolucionária. Vai usar o celular para telefonar para você e vai te dizer que está acontecendo uma emergência. Mas você tem que começar a fazer para que você tenha controle. Outro, escolha o que vai merecer a sua atenção. Deixa de seguir tanta gente que não te acrescenta nada. Escolha quem você quer seguir. Escolha o que você vai assistir. Não estou falando que você não tem que se divertir, é saudável se divertir. Mas escolha também utilizar o tempo que você está fazendo aqui para fazer algo de útil. Para fazer uma videochamada com alguém que pode estar sozinho e falar que se importa com a pessoa, para ouvir, para orar por ela. Para assistir uma pregação, para assistir uma aula, para assistir um vídeo que vai te acrescentar algo de útil. Não só para ficar cuidando da vida ou assistindo um videozinho de gente que você nem conhece, que não vai fazer a menor diferença na sua vida. E você começa a fazer isso. E eu não sei se já sentiu assim, mas meia hora depois você olha no relógio e fala, meu Deus, passou meia hora e o que foi que eu fiz? Viu? Desperdicei meia hora num monte de coisa. E aí você está atrasado, está correndo, porque você decidiu desperdiçar tempo sem controle. Por último, não tem outra forma. Você não vai conseguir fazer isso sozinho, através do seu braço, de maneira sustentável. Porque a grande verdade é que, normalmente, um viciado substitui um vício por outro. Você tira o teu foco de uma coisa e coloca o teu foco em outra. A verdadeira liberdade só vai existir através de Cristo. Para isso você precisa, se você ainda não fez, entregar a sua vida a Cristo. Reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Se você já fez, você tem que desenvolver uma vida de intimidade e relacionamento significativo com Ele. Você tem que ter uma vida devocional. Você tem que priorizar. Quando eu era criança, meus pais falavam que eu só podia comer a sobremesa depois que eu terminasse de comer a comida. Era como que um prêmio por eu comer a comida. Não que eu tivesse problema para comer comida, que eu sempre gostei de comer. Mas eu só podia comer o doce quando eu terminasse a comida. Hoje eu ainda faço isso. Eu vou mexer no celular para fazer as coisas que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, depois que eu fiz aquilo que eu entendo que é importante para mim fazer. Então eu não vou abrir o celular antes de fazer o meu devocional. Ah, mas eu faço devocional no celular. Você está entendendo o que eu estou falando. Eu não vou abrir o WhatsApp, eu não vou abrir a rede social. E às vezes você vai me mandar um WhatsApp e eu vou demorar para responder. Porque enquanto eu não cumprir o que é prioritário, eu não vou me permitir fazer isso.
Estabeleça o que é prioridade na sua vida, mas conte com o Espírito Santo para te ajudar. Ores, coloque diante de Deus e fala: Deus, me ajuda. Eu quero recuperar a qualidade de vida. Eu quero recuperar a sensação de entender que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu não quero mais ser levado pelo rio do mundo que está tentando me levar para cada vez mais ficar preso, que é o que as redes sociais tentam fazer, aumentar o teu tempo de permanência lá. Eu quero ter controle sobre a minha vida. Eu quero ir lá quando eu achar que devo, mas eu quero ter controle para não estar lá quando eu sei que preciso não estar. É só aí que você vai conseguir voltar a ter uma vida onde você vai sentir significado e satisfação verdadeira em Cristo. Quero orar com você. Pai, obrigado por esse tempo que passamos aqui, Senhor Deus, falando de um assunto que toca as nossas vidas de uma maneira direta. Nós sabemos que são números, são dados, nós sabemos que às vezes é difícil até prestar atenção, às vezes mexe com o nosso sentimento e algumas coisas nos geram um desconforto, mas, Pai, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, manter as nossas mentes abertas. Nós queremos, Senhor Deus, ser uma geração que Te serve. Nós queremos, Senhor Deus, valorizar a liberdade que recebemos em Cristo através do sacrifício dEle. Se há alguém que não Te aceitou como Senhor e Salvador, que possa fazê-lo neste momento, reconhecendo que só em Ti há saída. Mas para todos nós que já o fizemos, que nós possamos, Pai, capacitados pelo Teu Espírito, que opera tanto querer como realizar, ter controle sobre a nossa vida, porque queremos ser servos Teus e não escravos de qualquer outra coisa que o mundo nos ofereça. Nos dá, Senhor Deus, a satisfação, a paz, o amor que excede o entendimento e que traz a verdadeira satisfação de vida, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero dar alguns recados para você. Em primeiro lugar, se você entende que precisa de ajuda, se você entende e quer ajuda para dar os próximos passos nessa caminhada com Cristo, eu quero te convidar a fazer contato conosco, através, aí sim, um bom uso para as redes sociais, através das redes sociais, dos Inconformados Teens, ou da igreja, @IBF Canoas, I de igreja, B de Batista, F de Filadélfia, Canoas. Manda um direct, manda uma mensagem, entra no nosso site, faz contato conosco, nós vamos ter alegria em te contatar, em te ouvir verdadeiramente e te oferecer ajuda para que você possa dar passos firmes e viver essa satisfação que há em Cristo. Eu também tenho alguns recados a mais aqui para passar para vocês. Em primeiro lugar, nós estamos felizes, porque ainda que num período de pandemia, nós estamos recebendo novas pessoas aqui nos Teens, e eu quero dizer para vocês, eu vou ler o nome aqui daqueles que estão vindo dos juniores para os Teens, que estão crescendo. Glória a Deus pela vida de vocês, por estarem querendo investir o tempo de vocês em algo que é fantástico, que é estar caminhando com Deus, porque isso faz toda a diferença na vida. Então eu quero dar as boas-vindas a vocês aqui, a Manuela Iankovski, Sabrina de Castria, Nicole Albuquerque, Sara Santos, Manuela Grama e o Israel Nakonerski e o Cauê Araújo. Sejam bem-vindos aos Inconformados Teens, que Deus possa abençoá-los e que vocês possam fazer diferença aqui no nosso meio, caminhando conosco, aprendendo, ensinando, crescendo no conhecimento e na graça de Jesus. Amém? Nós também teremos passagem entre tribos na faixa de idade. Os líderes, tanto desses que estão vindo dos juniores para os Inconformados Teens, para os adolescentes, como os líderes que vão recebê-los, aqueles que já são dos teens, mas estão mudando de tribo. Tribo é o nosso grupo onde a gente se reúne por faixa de idade. Vão fazer contato com vocês depois aí que a gente terminar aqui o culto, para passar orientações para vocês de como fazer, como estar online conosco nas reuniões e interagindo com a gente.
Um aviso muito importante que eu tenho que dar, eu preciso realmente do teu foco e da tua atenção. A semana que vem, no próximo sábado, nós teremos a segunda mensagem dessa série. Você não deve perder essa mensagem, mas nós vamos ter uma alteração no horário. Preste atenção. O nosso culto na semana que vem, no próximo sábado, vai acontecer às 18 horas. Vai estar havendo um evento da igreja que vai estar acontecendo online, vocês vão saber disso durante o final de semana, né? Então, por causa disso, nós vamos antecipar o horário do nosso culto. Então, se você chegar às 19 horas, o culto já vai ter terminado. Então, às 18 horas, nós nos encontramos no próximo sábado. Deixa anotado, foco nisso para que você se lembre e possa estar aqui, ser abençoado pela mensagem que vai ser passada para você sobre esse tema, né? Sobre os smartphones e o uso deles, sobre aquilo que não te contaram sobre o seu smartphone na semana que vem. E, por fim, eu quero convidar vocês a entrarem no Insta dos Inconformados Teens, porque já vai ter novidade com relação à série que vai estar postado lá assim que a gente terminar aqui, vai estar postado no nosso Insta. Entra lá e assiste que você vai gostar das novidades que nós temos para vocês, tá bom? Deus abençoe, um bom final de semana. Amanhã temos culto às 10 da manhã. Um abraço e até mais.